que entrou. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda. Bianca, bem-vinda, Bianca. A Bianca já estava no nosso grupo. Ela não tinha participado, acho que de reunião. É a gente aí, blogueira. Então, de reunião. Sim, já está casada. Feliz aniversário! Muito obrigada! Não achei meus fones outros. Parabéns. Dá pra me ouvir? Dá. Ah, então tá. Como é que vocês estão? Carol também tá Gravação iniciada, hein? Oi? Já começou a gravar. Começou a gravar. Gravação iniciada, começou. Então vamos lá, gente. Deixa eu tentar só. Comecem aí. Bem-vindo aí a galera nova que eu não falei com ninguém ainda. Eu vi que tem umas pessoas novas aqui que nunca participaram. Sejam bem-vindos, espero que gostem do nosso grupinho, do nosso bate-papo. Gente, para ficar organizadinho, vamos manter os microfones fechados. E aí, quando uma pessoa for falar, todo mundo fecha o microfone para poder não dar eco. E aí a gravação fica legal e a gente consegue fazer um compilado bem bacana para o YouTube também, tá bom? Então, bem-vindos. Cami vai participar? Cami não. Cami tá com muita matéria para estudar e ela sofreu um pequeno acidente doméstico hoje, está com o pé inchado, machucou o pé, e aí ela não vai poder participar, tá? Seremos eu e Thay, e vocês vão nos aguentar hoje aqui. Pessoal, bem-vindos novamente, que todos tenham uma ótima conversa, né? Que nosso debate seja muito construtivo e que a gente consiga trocar ideias, porque toda vez que eu leio um livro do clube, eu fico com as minhas opiniões e quando eu chego na reunião, às vezes muda tudinho, ou então eu saio daqui mais engrandecida. Então, por isso que eu gosto das reuniões, porque sempre tem pontos de vista diferentes do que eu percebi durante a leitura. Então, eu já vou começando dizendo que eu gostei muito da leitura. No começo, eu não estava me conectando muito com a Georgia. Eu estava achando ela meio chatinha, eu não estava ainda... Não tinha pego a vibe dela. A partir, eu acho, do terceiro capítulo, terceiro ou quarto capítulo, que eu consegui fazer a conexão com ela e com algumas coisas que acontecem na minha vida, né? E aí, sim, eu consegui engrenar na leitura. Apesar de que a escrita da Alice, para mim, é muito bacana. Ela flui muito bem. Ela fluiu muito bem. Os capítulos também são curtinhos, eu acho que isso colabora, né? Então, para mim, a escrita dela foi o que mais me manteve persistindo na leitura. Mas depois que eu fiz a conexão com a Georgia e com o Sunil, que era o amigo dela lá da comunidade, do grupo, né? Para mim, aquele menino é um anjo de luz dentro do livro. Então, o livro melhorou 200% depois que ele entrou na história. E, para mim, foi muito bacana, foi abriu os olhos, abriu a mente para muita coisa que os adolescentes hoje vivem, que os jovens hoje vivem, né? E que muito tempo atrás, na minha época, que ela nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas na minha época era só bullying, era só bullying. Então, ou tu era uma coisa, ou tu era outra coisa que era totalmente discriminada. Não existia o meio do caminho e não existia o respeito. Né? Então, hoje a gente tem tantas denominações para o que a gente pode ser que eu acho incrível, eu acho libertador, eu acho fantástico. E é muito bacana ler isso numa obra
E eu acho que os jovens que lerem esse livro, eles vão se conectar muito. Muito mesmo. É isso que eu tinha para falar. Não me mata. Céu, é interessante porque, assim, quando eu fiquei sabendo desse livro, eu gosto muito de ler sobre outras vivências, outras realidades e tudo mais, que eu acho mais fácil da gente conseguir entender, abraçar, né, e tudo mais. Então, quando eu descobri que Sem Amor era sobre uma personagem assexual e aromântica, aí eu falei, quero ler. Quero ler porque eu quero entender, eu quero viver um pouco, né, assim, dentro dos limites do que a leitura traz para é a gente conseguir vivenciar um pouco uma outra realidade. E aí eu falei, eu quero viver um pouco disso. Então, foi por isso que eu fiquei, né? Gente, vamos ler Sem Amor, eu acho que é interessante e tal. E assim, e o pior é, assim, eu gostei do livro, porém, eu não gostei tanto quanto eu achava que eu gostaria. E eu acho que justamente por isso, porque a fase da descoberta dela, eu já sabia. Então, tipo assim, não foi como é que eu posso dizer? Tipo, um plot twist. Não foi, não, sabe assim, não foi um choque. Não, desde o início eu já li sabendo que ela era assexual e aromântica. Então, toda aquela jornada dela, eu já tava assim, mulher, não faz isso. Bicho, não faz isso. Pelo amor de Deus, tu não vai gostar de estar com o boy. Não vai. Não vai. Por quê? Vem cá, vamos conversar que eu já sei. Aquelas. Aí, assim, eu acho que eu talvez não tenha curtido tanto a leitura, assim, não tenha me empolgado tanto, né? Por isso, porque eu já sabia um pouco né, de quem ela era, porque foi por isso que eu escolhi o livro. Mas eu amei tanto os personagens, sabe? O Sonny eu amei demais. Todos eles eu acho que eu gostei bastante. Eu acho que a pessoa que eu menos gostei, talvez, tenha sido a da menina que eu esqueci agora. A Honey. A Geórgia. Não, a Geórgia. Personagem assim, na escala dos meus personagens favoritos, por incrível que pareça, ela ficou por último. Não sei porquê, não consigo entender. A protagonista. Exato, a protagonista foi assim, Mas aqui eu foi gostei. justamente o que eu também senti. No começo eu não conseguia me conectar com ela. Pois é, assim, ok, gostei dela e tudo mais, mas eu amei tanto os outros personagens, sabe? As personalidades, a forma como eles lidaram com tudo, né? E a gente também tem que pensar que eles são adolescentes, ou seja, nem eles sabem o que é que tá acontecendo, né? Tipo, estão ali entrando ali na fase adulta e tudo mais, ainda estão tentando entender muita coisa, né? E então erros vão ser cometidos, independente, logicamente vão ser cometidos isso. Mas quando eu terminei o livro, eu terminei emocionada com o final, sabe? Aquelas declarações de amor que ela fez para os amigos. Gente, eu fiquei assim tão apaixonada. Aí eu terminei o livro assim, ai, quero mais. Aí eu já fui atrás, inclusive, dos outros livros da Alice, porque eu sei também que tem um que fala sobre a Tori, que é de Heartstopper, né? A irmã do menino do Charlie. E aí eu já fui atrás de outro livro da Alice para eu poder ler também, que eu achei, nossa, eu iniciei o livro assim, vai ser uma leitura ok, e terminei assim, cativada pelos personagens. Então, para mim já foi uma outra experiência, né? Eu achei o começo bem devagar, mas eu me interessei logo de cara. Porque, como vocês sabem, eu trabalho em escola. Então, eu tenho vivenciado isso. E, assim, alguns alunos que eu peguei no primeiro aninho, com 6, 7 anos, agora estão no 9º ano, no primeiro ano, segundo e terceiro do ensino médio. E com 2 anos de pandemia, por incrível que pareça, a gente perdeu muita coisa, né? Eu perdi o crescimento daqueles meninos que eu vi desde 6 anos de idade. Mas, por incrível que pareça, alguns, as pessoas podem dizer que não, você já fica assim. Aí você tem como a Shell falou, né? A denominação, você vai ser hétero ou você vai ser homo. Acabou. E aí eu tenho visto muito disso na escola, se descobrindo deles, sem perceber o que eles são, sofrendo por isso, né?
algumas famílias também ficam apoiam, outros não. Então, para mim foi uma descoberta, porque deles mesmos me emprestam alguns livros. Então, a gente já percebe, né? O livro que um lê, um livro que o outro lê. Então, eu já li livros sobre LGBTQIA+, que é aluno que me emprestou. Então, assim, para mim só existia esses termos, né? Trans, gay, lésbicas. Mas ali o livro, para mim, foi uma outra visão. Abriu, eu nunca, esses termos que deram, né, das meninas, ali eu fiquei assim, nunca ouvi falar. Então, para mim foi uma surpresa e foi ótimo, porque não esperava. E a questão, por incrível que pareça, todos os livros que eu leio, como eu leio muitos, né, durante o mês e ao mesmo tempo, às vezes 2, porque é um em casa e outro vai na mochila e eu lendo no ônibus. E aí eu vou anotando sempre os personagens. Esse livro, eu não peguei, eu olhei agora, eu fui pegar o caderno, eu falei, cadê, gente? Eu não anotei nada. Eu não lembro nem dos nomes dos personagens direito, né? Assim, um ou outro, porque eu fiquei tão fascinada com a história e assim com o desenrolar e com a questão no final. Gente, para mim aquilo foi o melhor de tudo, o fim, né? Mostrando que o que vale é o amor, mas também a cobrança, o preconceito. E aí você lembra, como a Shell disse, eu nunca imaginei falar, na minha época, de como a gente é colocado numa caixinha que você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que agir assim. E aí eu fiquei assim, gente, olha, eu fiz muita coisa porque os outros faziam, né? E aí, quando você fala, não vou fazer, os outros te olham com uma cara. E isso não é questão só de sexualidade, não. É o cabelo que tem que ser igual a todo mundo, a roupa tem que ser igual a todo mundo, você tem que frequentar os mesmos lugares. Às vezes você não quer sair, e aí você tem que dizer que vai ir lá, mesmo você não estando afim. Então, assim, para mim foi uma descoberta imensa nessa parte, mas também um retorno ao que eu vivi na minha época. Que eu acho que, como a Shell, não tinha tanta coisa explícita para a gente, não tinha livros, não tinha série, não tinha filme, era tudo muito no deboche, né? E a gente acaba sofrendo, e acho que esses adolescentes têm sofrido muito por isso. Então, assim, para mim foi um livro que vai me marcar para sempre. Pedro. Tá mutado, Pedro. Tá mutado. Aí foi. Saiu? Agora. Ainda. Não estava travando aqui, não estava tirando do mudo. Então, gente, de todos os personagens, a Georgia foi a que eu menos me apeguei, porém a que eu mais me identifiquei. Tipo, de todos, é que nem a Thay disse, de todos, ela é a que está no final do meu ranking. O Sânio tá lá no primeiríssimo, sempre. Porém, ela foi a que eu mais me apeguei, porque, tipo, os questionamentos que ela se faz foram questionamentos que eu mesmo fiz quando eu era mais novo. Tipo, o que eu sou, de quem eu gosto, o que eu tenho que fazer. E tudo isso eu mesmo passei na minha infância. Tipo, quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu passei por isso. Então, ver ela se fazendo esses questionamentos me fez voltar no tempo. Me fez regredir, pensar em tudo que eu fiz, do que ela também fez, inclusive. E esse negócio dela ficar dizendo que tem que fazer as coisas que os outros também fazem, que tem que ir para festas, que tem que perder a virgindade com tal idade, que tem que beber, se divertir, coisas que a sociedade mesmo impõe no próprio adolescente, que o adolescente tem que fazer isso, porque se ele não fizer, ele é um estranho para a sociedade. E não é bem assim. A pessoa tem que ir no seu tempo, como ela mesma acabou indo no tempo dela, ainda bem, mesmo tendo feito escolhas péssimas, porque ela ter ficado com o Jason, meu Deus, não.
É que nem a Thay disse, não. Cara, ela já sabia que não ia gostar. Ela já sabia, no fundo ela sabia que não ia gostar e só fez aquilo para se testar, mesmo já sabendo E a eu acho resposta. que ele também já sabia. O Jason também já Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que ela não ia gostar. Então, assim, eu achei uma mancada feia dela. Porém, eu meio que entendo, porque ela estava ali se descobrindo e tal. Então, nisso, acabei me sentindo muito. Eu acabei me identificando muito com ela, nesses quesitos, das decisões, das escolhas, do medo de não fazer isso, daquilo, por causa da sociedade. Ai, minha dicção está de milhões hoje. O medo dela se abrir com os pais também, porque teve um momento que ela se questionou se devia contar os não para os pais. Então, isso foi meio que um gatilho para mim, que me fez regredir, voltar ao passado, pensar eu mesmo no lugar dela. Eu mesmo me questionando desse jeito, como eu fiz há muito tempo. Eu mesmo fazendo coisas que eu não queria fazer só para agradar a sociedade, agradar meus amigos, agradar minha família. Então, isso acabou me pegando muito. Foi um livro que eu amei. Não, eu não digo que foi o melhor que eu já li, porque teve muitos outros livros melhores que eu já li, mas que a Alice, ela tem uma escrita que me empreende. Eu já percebi isso desde Horrorstopper, só que eu pensei que iria ser diferente, porque Horrorstopper é quadrinhos. Então, quando eu vi que tinha livro de Alice, escrito mesmo, sem ser em quadrinhos, eu pensei que eu não iria gostar tanto. Porque eu já estava acostumado em outro formato dela. Só que eu acabei me prendendo. E sim, eu quero os outros. Vocês, ADMs, que servirem para colocar na lista do próximo ano. Vocês podem colocar na lista do próximo ano. Porque eu sinto que sem o incentivo de vocês, eu não vou ler ele. Porque eu já tenho muitos livros para ler. E agora eu vou ter muito mais, segundo o que eu estou vendo. E foi isso, gente. Eu me prendi muito. Eu amei a história. Eu me apeguei à Geórgia, mesmo não me apegando. Eu não sei se vocês entenderam isso. Mas foi um livro que me ensinou muito, que me fez voltar e pensar em muitas coisas que eu mesmo fiz no meu passado, entendeu? E é isso. Pedrinho, essa parte do Jason, quando ele descobre que foi usado, eu chorei, gente. Nossa, Ai, não. gente, eu Teve também. Teve duas partes que eu chorei. Quando o Sânio teve aquela conversa com aquele idiota escroto, que ele falou tudo aquilo. O Essa parte eu Lloyd. chorei porque eu me emocionei pra cá nessa parte. Desculpa o palavrão, vocês que estão vendo isso depois na gravação. E, e essa parte do Jason. O final também. O final me emocionou pra cacete. Eles na peça lá, nossa. Foram as 3 partes que eu me emocionei. Tirando essas partes, não teve choro nenhum. Cara, eu sou muito coração de pedra. Tipo, pra eu chorar em algum livro é muito difícil. Mas eu me emocionei. Você Eu é a não me própria emocionei. Elsa, né, Tayana? Hã? Você é a própria Elsa. Tipo isso. Mas assim, não chorei nessas partes, assim, eu gostei muito de toda a conversa. Tinha momentos que eu me arrepiava, mas no final, daquela parte ali dos amigos, gente, eu fiquei com meus olhos. Não cheguei a chorar, mas eu me emocionei. Aquela Fica com o parte ali, coração apertadinho, né, Thay? Fica com aquela sensação do coração assim, né, pesadinho e tal. ai, que coisa mais linda. Nossa, gente, a cena do Jason foi um tiro no meu coração. Sério. Ele não merecia aquilo. E por mais que eu tive pena dela, como ela ficou, eu fiquei pensando, cara, ele tá fazendo exatamente o que eu faria se eu tivesse usado desse jeito. É porque Eu antes também. de começar tudo, ele perguntou para ela: você tem certeza que é isso que você quer? Tipo, cara, eu gosto de ti, não faz isso se tu não tiver certeza. Não, mas ele foi muito amorzinho. Nossa, ele foi muito amorzinho. Até depois ele foi muito amorzinho. Ele também era uma das pessoas que eu, tipo, amei muito Sim. ele, o personagem dele. Eu fiquei apaixonada também. Mas eu também, assim, eu não consigo julgar ela, entendeu? Pela atitude que ela teve. Eu, aquelas bem assim, né? Como eu conheço o Jason, gosto dele. Aí, é claro, eu fico um pouco doída por ele, né? Meu amigo e tal. Mas, assim, eu não Só que a consigo gente também julgar ela. acaba entendendo. A gente entende os dois. Isso, Porque eu eu não entendo que ela estava num consigo momento julgar de ela. desespero também. Ela já estava, pelo Sim. Não amor de tinha como Deus, ficar gente. com raiva Cara, de Ele ela um dos tava dois. surtou. tipo.
nesse Ela tava mundo. tipo, eu tô com 19 anos, todo mundo já fez isso e eu não. Então, assim, Eu é preciso um me tiro encaixar em nela. algum lugar, né? Uhum. E o que eu achei interessante é porque esse livro me mostrou uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir sobre. O quanto nós somos bombardeados com imagens sexuais, né? Com relacionamentos, com... É claro que eu já tinha percebido dessa obrigação que você tem em ter um relacionamento, lógico, até porque eu sou mulher. Mas, né, ou seja, estou cobrada para sempre de estar casada, namorando, e agora que eu estou casada, eu preciso ter um filho, né? Eu já tinha percebido isso, mas essa parte do sexual, né, do beijo, né, da parte realmente sexual, eu nunca tinha parado para perceber o quanto nós somos bombardeados, desde muito pequenininho. Então, realmente, para ela é muito complicado, porque você, sabe, assim, você se sente sei lá, ainda mais assim, porque ninguém conhece muito sobre, né? Eu tinha a primeira vez que acho que tem uns 2 anos que eu li um texto sobre que uma amiga minha postou que ela era sexual e romântica. E aí eu fiquei assim, gente, tipo, o que é isso? Igual a Cris, o que é isso? Né? Tipo, vou atrás. Aí eu conversei com ela e tal, e depois também fui ler um pouco mais sobre para ver se eu conseguia entender. Então, nessas horas, olhando pelos olhos da Geórgia, eu consegui perceber o quanto nós somos bombardeados desde pequenininho com essas imagens, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Vou ver, Cici. Eu gostei bastante do livro. Eu também tive essa mesma impressão que vocês. De início, eu achei a Georgia muito chatinha. Não me identifiquei com ela de início, mas lá pro meio, naquela parte que, assim, que ela tá meio que se descobrindo, questionando eu não sei se é identificar, mas meio que comecei a entender um pouco ela e aí achei ela menos chata. Tive também muita raiva dela. Eu não sei se tá barulho pra vocês também. Pra mim. Meu fone acabando a bateria. Eu acho que Ele tá abaixo. Eu acho que ele tá tá abaixo bem e tá baixinha a travando. tua voz. Ah, eu não sei se tudo isso. Acho que às vezes Isso fica cortando também. tá Eu cortando não sei também. porque. Acho que eu vou trocar de fone, peraí. É que minha bateria tá acabando. Não tá acabando a bateria. Eu não tive Cadê a tempo de botar Del? pra carregar. Enquanto a Cici troca de fone, a Del fala. Cadê ela? Del sumiu, gente. Ela entrou na live e caiu, Tá saiu. aí, Aí. voltou, Dedê, tá voltou, aí, voltou. Dedê. Não, Dá pra me ouvir? porque acho que a internet tá ruim. Aí eu fiquei com medo de cair. Olá! Vai estar todo mundo. Deixa eu falar então, Oi, né? Dedê. Vocês caindo na internet e depois eu descobri como é que eu faço meu pra falar. Oi? Eu gostei muito do livro. Como eu disse, eu li bem rápido, né? Foi bem rápido mesmo. E eu achei interessante porque são coisas que eu nunca tinha ouvido. Assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que eu nunca tinha lido realmente. Porque eu li no livro e eu lembro que eu fui pesquisar no Google. Porque eu lembro que ele citava, tinha umas referências. E aí eu fui procurar essas referências para entender um pouco melhor. E eu achei, então, isso foi muito bom, porque a gente acaba aprendendo coisas novas. E vendo que não é só preto e branco, né? Que não é só a questão de você ser hétero ou você ser homo. Às vezes você pode ser uma coisa que não tá nesse aspecto, né? E a gente é uma coisa que não se discute tanto. E que deveria ser discutido porque nada é tão preto e branco assim, né? E aí, às vezes, a pessoa fica confusa. Então, eu consegui me conectar muito com a Geórgia, eu entendi esse lado dela de estar confusa, de sentir essa pressão e de se cobrar, porque todo mundo estava vivendo, todo mundo estava feliz e ela não conseguia fazer isso, né? E isso não era culpa dela. E ela tipo, ela se culpava e depois ela conseguiu entender que isso não era culpa dela, que estava tudo bem ela ser assim. Não, se o Gui falar, então, dos personagens secundários, eles, pra mim, são maravilhosos. Se a autora quisesse trazer, assim, histórias individuais de cada um, seria bom também. Então, foi isso. Eu acho que foi muito bom para essa visibilidade.
Eu acho que foi uma ótima escolha, porque eu acho que a gente precisa realmente discutir esses temas. E foi isso. Eu acho que a única que foi surpreendida fui eu, mas eu tenho uma mania, né? Como eu já disse para vocês. Vocês falam o livro e eu não leio a sinopse. Então eu não sabia nem do que se tratava. Como eu não li nenhum livro dela, para mim tudo que falaram ali era novo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nos termos ali. Aquela festa para mim, eu fiquei assim, gente, é tanta coisa. Eu acho que eu vou ter que anotar, eu vou ter que ler o livro de novo e anotar o que é cada uma das coisas, todos os nomes, para eu aprender também a como falar com as pessoas, né? Que eu acho que foi o mais importante que eu tirei disso e da amizade, que o amor ali, eu acho que o que mais falou foi, além da descoberta, do amor, que você não precisa ter também só o amor sexual, o amor da amizade, né? Dos pais, de todo mundo. É tão importante quanto. Não é dizer que o aromântico não vai ter nunca ninguém, vai viver sozinho, como ela pensava, como a tia dela, né? Ela descobriu que a tia era igualzinha e a tia não sabia esses termos com mais de 30 anos. Então, eu acho que foi muito importante. Eu só sabia Eu gosto porque, para a mais de gente ler. escolher o livro, até falou um pouco sobre ele, então achei bem interessante, mas também eu não tenho muito esse hábito, não, Cris, de ler mais sobre a leitura que eu vou fazer. Eu gosto de ser surpreendida também. Vai, Cici, mete bronca. Dá pra ouvir agora? Dá sim. Tá? Eu também, Cris, eu não tinha lido a sinopse. Eu vi ali que era o nosso do mês, separei ele e li na surpresa, assim. Já alguns termos desse eu já conhecia, até por ter amigos, né? Em algumas sexualidades assim. Mas assim, a fundo, eu não conhecia. Achei muito interessante. Vários eu parava toda hora e procurava no Google para dar uma lida melhor. Mas eu gostei muito do livro. Não foi assim, ó, um amor, uma paixão, porque ele não é um livro apaixonante, ele não é uma coisa assim que te dá aquela taquicardia, que ele não é um romance, uma fantasia, que é o gênero que eu mais gosto, né? Mas foi uma leitura muito proveitosa. Eu gostei muito da escrita da Alice, realmente, apesar de início assim não ter morrido de amores pela Georgia, eu não consegui parar de ler, eu peguei, eu li, acho que em 3 sentadas ele, porque tu quer saber que tu quer que ela fique bem, tu quer que ela se descubra, tu mesmo começa a notar que uma coisa que ela parece não tá notando, né? E tu quer que ela fique bem. Aí eu meio que torci por ela e pelo Jason, mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei assim, não é isso pra ela, ela não vai ser legal. Porque eu gostei do Jason, a gente não tem, na verdade, nenhum daqueles personagens a gente pega um ranço. Eu peguei um pouquinho da Rony no início, mas depois eu vi que ela mesma também estava se descobrindo e negando. E às vezes existe aqueles 4 tipos, né? O que não percebe e não nota, o que finge que não vê, né? Ele vê que tem alguma coisa errada e finge que não vê. O que tá notando que tem alguma coisa e procura, né? E aí tu identificava isso em cada um dos personagens, né? E realmente, agora eu não lembro se é Samil ou Sanil, foi um personagem. Ele também, para mim, foi o top dos personagens. E ele foi fundamental, né? Tanto que ele vai ficar mais um ano na universidade, né? Eu achei isso muito legal, ele se sentir ele mesmo também não está se forçando. A gente não precisa se formar eu acho isso muito legal das faculdades lá, não precisa se formar e já sair procurando carreira e deu estar com a vida feita. Não é assim. Tudo, tanto no relacionamento, quanto na tua sexualidade, quanto na tua carreira, às vezes a gente precisa de um tempo para se descobrir, para saber o que quer gostar. Seria tão bom se todo mundo conseguisse, né, respeitar o próprio tempo. E nisso, assim, ao mesmo tempo que eu via que a Georgia se forçava a fazer algumas coisas, ela mesma se barrava, não, mas tem que ser no meu tempo. E aí tu via que ela estava se descobrindo. E eu também achei muito legal a parte dela com a prima dela, né? A própria prima sabia que ela era feliz daquele jeito, que ela não é igual aos outros, mas não sabia o que ela era. Então, não necessariamente tenha que saber tua denominação, né? Uma classificação, se classificar.
Mas eu acho que isso é interessante porque como o Sanil se sentiu incluído num grupo, ele descobriu que tinha outras pessoas como ele. Então, a mesma coisa com a prima dela, né? Então, não sei, eu me identifiquei em certas partes com ela, até comecei a achar que eu era também a romântica. Mas eu acho que era mais identificação com a personagem. Ou talvez seja momentos, nem sempre a gente precisa ser 100% igual a todo mundo. Por que a gente tem que ser todos iguais? Eu acho que ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu gostei muito do livro. E eu pretendo reler também, né, Cris? Mas é porque eu acho também que esse é um termo que pouca gente conhece, não é tão debatido, né? A gente fala tanto de toda a comunidade LGBTQIA+, mas eu acho que o A gente talvez não discuta tanto quanto outras letrinhas, né? E a gente também não vê muitos personagens assexuais e aromânticos, né? Essa minha amiga, quando a gente conversou sobre isso, ela fez um post e aí ela citou um personagem que era de um seriado que eu adoro, que é o BoJack Horseman. E aí ela falou, esse personagem é assexual. Realmente ele é assexual, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí quando ela apontou, eu falei, mas não é mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que também essa falta de protagonismo ajuda a gente não debater sobre, as pessoas não conhecerem, não conversarem. E assim, para mim, que sou hétero, cis e nanã, né, e branca e por aí vai, é muito fácil, porque eu estou dentro da linha, né? Eu estou dentro do que é esperado de mim. E então, é como eu estou te dizendo, eu nunca tinha parado para pensar do quanto nós somos bombardeados por isso. Por quê? Porque aquela cena que eu estou vendo na televisão de duas pessoas se beijando, da pessoa considerando o parceiro dela mais importante do que as amizades, né? É o normal. Hoje é que a gente está tentando desconstruir essa questão de você ter o seu parceiro, a sua parceira, como a pessoa mais importante, né, da sua vida e tudo mais. E ela fala isso, né? Por que a gente tem que considerar parceiros românticos mais importantes do que os nossos amigos? Isso eu achei, tipo, brilhante, eu marquei essa parte, essa fala, né, dela. Então, assim, eu acho que é muito, por isso que eu acho que é muito importante esse tipo de literatura, entendeu? Principalmente para essa garotada que está vindo agora, né? Porque quantas pessoas, quantos adultos também se identificariam com a Geórgia, mas como a prima dela não tem nem noção, né? Porque a Geórgia está na idade que ela vai fazer cagada. Espera-se dela que ela faça cagada com a vida dela. Porque a cidade é a idade que todo mundo faz cagada, entendeu? Então, tipo, ela vai sofrer, né? Ela vai fazer ela sofrer, vai fazer outras pessoas sofrerem. Espera que eu vou tossir. Estou um pouquinho doente. Ela é educada, né, gente? Espere que eu vou tossir. Olha que segundo para eu dar uma tossida. Um segundo para eu dar uma tossida de cachorro aqui, sabe? E é isso, meu povo, sabe? Assim, acho muito importante. E mais importante ainda, a gente também está debatendo sobre isso. Porque é muito ruim você ler, receber uma coisa nova e não ter como você discutir, não ter como você, né? Como a tia falou, ver outras visões, né? Entender outras pessoas, conhecer, saber o que as outras pessoas estão falando. Então, também, assim, eu acho que esse livro foi muito importante, talvez para mim, talvez o mais importante que a gente leu esse ano. Não estou me recordando muito dos outros, mas eu acho que talvez tenha sido o mais importante. Esse e Sangue Dourado foram os que mais marcaram, assim, por tratar foram de dois livros que teve muita representatividade e tudo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que eu não estava lembrando de Sangue Dourado. Eu acho que assim também é, como a Shel falou, o Pedro, né, todos, a Cíntia e a Pai falaram, essa questão da sociedade. Não só você como mulher branca, cis, hétero, tudo, também é cobrada. Porque eu sou cobrada, né? Eu me senti cobrada, porque eu não sou casada no papel. E todo mundo ficava cobrando, quando é que você vai casar? Quando é que você vai casar? Eu falei, já estou casada, não quero casar. Aí, eu sou mãe solteira.
Não, aí começa. Quando é que você Por vai ter aí um filho? vai, Quando né? é que você dá um filho? Aí eu tive o filho. Quando é que você vai dar um irmão? Mas você é egoísta. Por que você não dá um irmão pro seu filho? Então, Eu tenho tantas respostas para esse tipo de colocação. não, Nenhuma delas é educada, gente. eu me lembro de uma coisa. Eu Jocinha, conversando. Jocinha, manda um teu cu. E É o só mandar nosso um dedo e vídeo tá acabou de resolvido. ser cancelado do Bota YouTube. bonitinho. Bota Ah, assim, gente, vá tomar lá normal. no seu orifício escuro, vá. O Manda aí Rafa vai tomar ter que meu colocar orifício de trás. O Rafa vai ter que Não, colocar agora lá tem a no cima. possibilidade Lá onde a luz não pega. Rafael, revisam também tem todas aqueles as mais minhas falas, educadinhos, por tipo assim, favor. eu não sabia que tu cuida da minha vida. Aqui um boleto pra tu pagar, pode pagar pra mim, paga meus boletos. Exatamente, gente, é tão fácil. E aí, o Você que tá, que Coloca primeiro essas tem a duas fase do palavrinhas, é mais possível. casório. Primeiro tem a a, fase do casório, depois a do filho. Aí se você não tem filho nem casou ainda, por que não casou? Eu chego em algum lugar, eu chego logo. E aí, vai casar quando? Por que você não tá namorando? Então, aí quando eu me sentia mal, porque as pessoas falavam que eu era uma pessoa ruim por não dar um irmão ao meu filho. E ele adorava criança. E aí, uma vez, com um taxista conversando, ele falou assim: as pessoas não sabem o que falam, porque eu tinha um irmão, era o meu melhor amigo. E eu perdi meu irmão. E até hoje eu sinto a falta do meu irmão. Antes eu não tivesse tido, porque eu não ia sentir essa falta. Então, cada pessoa tem uma coisa, e aí ninguém tem que se meter na vida do outro. E aí aquilo me tocou muito, sabe? Por ele falar que o amor que ele sentia pelo irmão era tão grande que não sei quantos anos ele tinha perdido o irmão, ele ainda sentia. E aí as pessoas ficam te cobrando de que o outro tem um irmão para não ficar sozinho. E aquele cara perdeu um irmão. E não tem o menor sentido. Tem a quantidade de irmão que você odeia aí, tem gente que não se fala. E não faz a menor diferença. Aqui no Tipo caso foi assim, o contrário. Só tinha Não, minha eu me irmã. identifiquei com esse cara aí, porque Aí eu fui, se minha isso mãe me acontecer adotou comigo, e estavam se questionando por que ela me adotou. Vai adotar por quê? Porque não tem filho seu. Vai adotar criança que nem conhece, não sei o quê. Cara, é muito, muito louco isso. Muito... É As complicado pessoas mesmo. gostam de se meter na vida das outras. Esse é o problema. Ninguém quer cuidar da própria vida, quer dar pitaco na dos outros. Por quê? A gente não sabe, não, né? e assim, Porque é se mais fácil meter cuidar do outro julgando. do que olhar para dentro de si. É mais fácil eu cuidar da tua vida e julgar as tuas decisões do que eu perceber as merdas que eu faço na minha. Eu já tenho uma resposta pronta para quando as pessoas começam assim: ah, mas o homem beijando o homem, a mulher beijando a mulher, não sei o que. Eu falei assim: qual é o problema? Para mim, então, é feio também um homem beijando uma mulher na rua. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. nossa, O principal é o caráter da pessoa e que eles estão se amando e não estão nem aí para sua vida. Por que você está preocupado com a vida do outro? Acabou, cara. Eu já corto aí. exatamente. E Coisa é incomoda quando vem até se alguém você pra anda mim. também com as pessoas. Coisa é quando vem alguém pra mim e diz bem assim: tu gosta dos dois, tu é safado. Aí, sabe, eu já tenho uma resposta. Dizem, Gel, pela sua cara eu fiquei que você ficou em choque, mas dizem. O povo Dizem, chama eu já muito de ouvi, sexo eu já ouvi. safado, gente. Também já ouvi isso aí, já. Quem gosta dos dois é safado. Aí eu já tenho uma resposta pronta. Eu digo bem assim: sou mesmo, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não muda, né? Então pronto. Não sou mais porque eu tô namorando, tá? Perdão aí as coisas, mas é a verdade. A piranha já se foi, a piranha tá Piranha tá adormecida. aposentada. A piranha tá postada, realmente não pode. Mas é a resposta que eu uso. Já tá na ponta da língua. Quem vier vai receber. Entendeu? Já Tá tem. certo, não fique calado mesmo, não. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas Eu olha, tenho uma já se tia que ela se descobriu, já tem um tempo já, mas ela nunca se assumiu para a família. Então, quando ela se assumiu, meu Deus, foi uma confusão. Minha avó, até hoje, ela não fala com a minha tia porque ela se descobriu. Ela disse que ela não reconhece mais essa filha. Para ela não existe. Eu fico triste porque a gente fica no meio do fogo cruzado, né? Porque a gente fala dos dois e não sabe como agir. Porque eu tento conversar com ela, avó, não é assim e tal.
Mas ela não aceita. Ela diz que para ela não é filha. É muito triste isso, porque ela perde momentos incríveis, né? Com a própria filha dela. Mas Não, aí, Tá né? chorando. além de todos os problemas psicológicos que ela causa na filha dela, né? Assim, é muito complicado porque eu sei que pessoas de mais idade têm uma cabeça bem difícil Não muda. para, É muito né? difícil mudar. Outra E coisa. assim, logicamente não justifica de forma alguma, né, o tratamento que ela dá. Logicamente não justifica, mas eu imagino a situação que você deve ficar, Andressa, porque é uma situação muito complicada, muito complicada. Não é fácil, É não. muito difícil, sim, a família, porque, por exemplo, o meu filho está com 20 anos e a família do meu marido é toda do interior. Então, ele nunca namorou. Aí, quando ele for, a gente ainda ia antes da pandemia, chegaram a questionar. Aí eu falei assim, qual o problema? A hora que ele quiser namorar, ele vai namorar, gente. Ninguém tem que se meter. Não, ele tem que namorar, tem que dar umas voltinhas, que não sei o que. Eu falei E assim, se ele quiser namorar? e é tudo ao tempo dele, não é no tempo de vocês. Aí é igual, teve uma época, ele pequenininho, ele queria usar brinco. Aí eu falei assim, você quer usar brinco? Por quê? Porque tá todo mundo usando ou porque você quer? Porque você sabe que vai ser zoado pela família do seu pai. Você vai aguentar? Ele pensou, pensou. Não, mãe, não quero botar, não. Então, eu sempre tive, Pedro, uma discussão muito séria com meu filho. Quando ele fala alguma coisa, eu falo, olha, você tem que fazer porque você quer e não porque os colegas querem. E nem Eu porque também já fui muito cobrado por causa disso. Por causa de todo questão de mundo namoro, está eu já fui fazendo. muito cobrado. É muito Aí minha triste, né? mãe As pessoas sentava. acham que tem que conversar. Nossa, Mesmo principalmente em família. Porque geralmente é a própria família que começa a te questionar dessas coisas. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. E minha mãe teve a mesma atitude que você teve. Minha mãe sempre sentou, conversou comigo, disse que seria tudo sempre no meu tempo. Então, assim, graças a ela, eu não fiquei totalmente tirado da cabeça. Porque se não tivesse sido, seria complicado o negócio. Eu já sou agora, imagina se não tivesse. Seria Então, só muito mais levemente complicado. Muito. perturbado, só Só uma que. coisinha pouca, nada demais. Nada, um fiozinho assim só. Nada, Um quase fiozinho nada. só. Sabe aquele fiapinho de bermuda rasgada que tá quase estourando? É ele. É aquele fiozinho ali que tá quase. Tá segurando por milagre. A Bian, verdade são os estereótipos, né, que a gente tem. A sociedade tem muitos estereótipos. Eu lembro que uma família uma vez falou assim, quando eu falei que eu gostava de rock, e aí eu já estava na minha segunda faculdade. Aí falou, caramba, você gosta de rock? Eu falei, eu gosto muito de rock, já fui um monte de show. Ai, que bom saber, porque a gente já estava preocupado, porque o nosso filho gosta de rock, a gente pensou que ele ia virar um vagabundo, um doidão, que fuma maconha, que não estuda. Aí eu fiquei assim, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. É isso aí, ó. metal. Gente, quem ainda não falou, quer falar? Patrícia, Bianca. Alguém quer falar sobre o livro? Oi, eu agradeço as boas-vindas. Dilson, seus comentários. Vou anotar aqui para a Paty falar. Oi, Deixa ela eu falar, agradeço. Eu não li todo, Agradeço as então eu vou mais acompanhar pra até Oi, ver o que é que eu acho, se eu concordo com algumas coisas ou não. Deixa a Paty falar, é melhor. oi. Eu não sei se dá para me ouvir. Eu acho que estava com algum Tá problema saindo aí? no Ah, tá. microfone. Dá. Eu agradeço as boas-vindas. Entrei agora lendo esse livro, gostei bastante. Gostei bastante da discussão também. Achei muito legal, é a primeira vez que eu li um livro sobre a sexualidade e eu estava esperando para ler com alguém. Eu acho que a discussão enriquece demais. Foi uma experiência muito, muito legal. Né? E o que eu achei muito interessante, assim, apesar da protagonista ser assim, dela não ser cativante,
a história é. Né? E uma parte que eu gostei bastante foi dessa prima, dessa tia, de falar o quanto ela é sortuda, dela ter esse conhecimento, que a gente não teve. Eu, por exemplo, não tive, eu não tinha ideia, assim, do que era isso, né? Assim, a gente crescia com aqueles rótulos, mais ainda, era tudo muito rotulado, muito certinho, era aquilo e tinha que ser aquilo. E hoje parece que a gente tem esse universo, Gente, né? É uma coisa muito maior. Tá saindo do áudio? Né? Apesar de Tá mudo. a gente ainda ter muito preconceito, né? Que a gente eu acho que tava aqui no meu, que não tô escutando. Né? O Pedro falou, eu tô ouvindo ainda de sofrer alguma coisa, né? Mesmo da família, né? A Cris falou do filho dela, né? De sofrer essa pressão ainda, né? Por que não namora ainda? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Né? Hoje eu achei que leituras como essa trazem pra gente, nossa, um universo muito grande. Eu gostei muito de ter participado, né? Pretendo ficar por aqui e participar das próximas também. Agradeço bastante. Que maravilha, Paty. Bem-vinda mesmo. Olha aí. Super bem-vinda para continuar com a gente nas próximas leituras, né? E vamos lá, vamos continuar. Pedrinho, tu não estava escutando? Tá escutando, Pedrinho? Acho que ele e o Dilson não estavam ouvindo. Tipo, o de vocês eu tô escutando normal, mas eu não escutei o de Paty. Ela falou tão bonito, Pedro. Ela falou muito. Mas tá na gravação, eu vejo depois. Tá na gravação. Tá na gravação. Eu nem o Dilson escutou. Agora é o Dilson. Vai, Dilson. Oi, tá me escutando? Sim. Ótimo. Assim, eu me identifiquei demais com o livro por conta de eu me considerar até o momento bissexual. Então, eu tive poucas experiências na minha vida. Inclusive, só namorei uma vez até agora. Eu já tenho 28 anos, então é muito tempo. E eu tive poucas relações, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade em relação à sexualidade. E por mais que seja uma história teen, adolescente, né, descobertas e tudo mais, e cobranças sociais, eu me identifiquei naquilo, sabe? Porque por muitas vezes eu me questionava, né? Será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que eu não tô vivendo? Até um trecho no começo que... Quem é que fala? Não é Pepe. Enfim, alguém fala que se questiona se eu tô perdendo tempo ou não tô perdendo tempo da vida, né? E eu me acho que é a própria Georgia, né? É a Georgia. Que faz isso, né? Obrigado. Pois é, e aí eu fiquei pensando e quero muito continuar o livro, eu só li até pouco mais de 40%, eu fracassei essa semana completamente, eu tava com pouco tempo para ler, e no final de semana fiz algumas coisas e acabou não dando tempo. Mas é interessantíssimo poder ler livros assim, sabe? Eu não tinha conhecimento da autora, inclusive assisti a série maravilhosa, que não é, né, a indicação da Thay. E terminei ontem, inclusive. Tanto é que eu eu me dediquei à série, me dediquei a outras coisas, e tanto é que eu não continuei de um livro, mas vou continuar já, inclusive, tá aqui do meu lado. E basicamente, assim, impressões iniciais... Mas que já assistiu Rastopper? 100%. Jamais. Já tá completamente perdoado, querido. Exatamente. Pois é, e Hardstop foi maravilhosa, depois eu falo sobre ela, mas a foca aqui é o livro. E ele tem sido maravilhoso, tem sido, assim, de bastante identificação. Eu me identifiquei demais com a história que está sendo contada e é bonito de ver também que Georgia, ela não se deixa levar, sabe? Ela não se deixa bater pelas pressões sociais, apesar de, em alguns momentos, fraquejar, ela continua na luta do que ela é, tentando se entender. Eu acho legal. Legal esse teu ponto de vista aí, Dilson. Realmente ela teve uma força de caráter bem atípica, né, da idade, né? Porque a maioria se deixaria levar e
e fazer o que a sociedade espera, né, dela. Então, realmente é um ponto a se destacar aí para ponto positivo aí para George. Vou marcar mais um pontinho aqui para ela. Mas é porque eu acho também que eu não sei, assim, pelo menos a sensação que eu tenho, né? Pelo menos comigo, não sei como foi com vocês. Eu acho que durante um bom tempo da minha vida eu queria ser igual a todo mundo. Então, tipo assim, tudo o que me fazia diferente das pessoas, eu afastava. Eu podia até continuar, sei lá, tipo, eu gostava de Harry Potter, mas eu achava que eu gostar de Harry Potter era muito infantil. Então, eu não falava pra ninguém que eu gostava de Harry Potter. Então, eu continuava gostando de Harry Potter, mas em segundo plano. Então, eu durante muito tempo da minha vida eu fiz isso. E eu acho que a gente tem muito isso, de como a gente quer se encaixar na sociedade ou em determinado grupo, a gente termina querendo ser igual, né? Ser muito igual. E aí, depois, assim, fui me construindo a pessoa que eu sou hoje, né? Irei continuar me construindo, né? Espero. Mas ao longo desse tempo eu fui percebendo que não, que essas coisas que me faziam diferente eram que me tornavam quem eu sou hoje. Então eu fui meio que abraçando as coisas que me tornavam diferente. E aí, assim, uns 3 anos atrás, hoje eu tenho 35 anos, e aí uns 3 anos atrás uma pessoa falou pra mim assim, porque não sei o que, porque tu, Thay, que é geek. Aí eu fiquei, né? Eu falei, vale, eu sou geek? Não é que eu sou geek mesmo. Aí, assim, sabe, tipo, são coisas que quando eu sempre fui, só que como eu, né, assim, tentava me afastar muito disso e de várias outras coisas, né, só depois você termina se percebendo. Isso é uma besteira comparado à sexualidade, entendam? Não estou querendo comparar de nenhuma forma. Mas eu digo assim, que eu acho que a gente faz isso, a gente tem que foi o que a Georgia fez. Como ela queria se encaixar na sociedade, ela falou, a sociedade está dizendo que eu tenho que ser, ou eu tenho que ser hétero, ou eu tenho que ser gay. Então, assim, ou eu vou gostar de meninos, ou eu vou gostar de meninas. Entendeu? E eu acho que por isso que eu não consigo julgar as atitudes, porque todo esse movimento que ela fez, mesmo se magoando, a pessoa mais magoada dali foi ela. Né? Quem ela mais magoou foi ela mesma. Então, todo esse movimento que ela faz de magoar ela e magoar as outras pessoas é toda uma questão de muita pressão social e também de descoberta. Principalmente a cultura do europeu é muito diferente da nossa. E eu senti isso em algumas trocas no grupo, né, durante o mês, que algumas pessoas não conseguiram entrar no contexto cultural. Porque o europeu ele é muito fechado até com os amigos, até com a família. Ele é muito... Você tem que engolir as coisas, você tem que se resolver sozinho, não leve problema para ninguém, não se abra com ninguém é obrigado a ficar ouvindo o seu chororô. Essa é a cultura europeia. Tipo, exato. Né? Por isso que eu não... A nossa cultura, a nossa cultura, a gente ainda pode ter a troca com os amigos, né? Tem sempre uma amiga mais chegada, um amigo mais chegado, que a gente consegue se abrir um pouco mais. Às vezes, até com os próprios pais, por exemplo. Eu sempre fui muito aberta com meu filho e com a Carol, que é a minha irmã, que eu crio. Então, assim, eu sempre dei muita abertura para a gente conversar sobre tudo. E eles se sentem muito confortáveis de conversar comigo. Até que ponto, eu não sei, porque também é uma questão muito pessoal. Mas lá na Europa e Estados Unidos, as pessoas são muito fechadas. Então, é muito difícil, muito mais complicado para eles se abrirem. Chegar e dizer assim, olha, eu queria saber um pouquinho mais disso aqui. Tu sabe? Sim, exatamente. Eu passei 16 anos da minha vida sendo o que todo mundo queria que eu fosse, sendo o filho perfeito, o amigo perfeito, fazendo o que os outros queriam que eu fosse. Dos 16 anos em diante foi que eu me permiti viver. Tipo, antes eu não dizia que eu gostava de Harry Potter, porque eu achava, como a Thay disse, eu achava uma coisa infantil, os outros achavam infantil, eu tinha que achar também. Eu não falava que eu gostava de DVD, eu não falava que eu gostava de ler.
dos 16 em diante, eu percebi que isso é besteira, que eu tenho que ser eu mesmo. Aí foi quando eu me permiti viver, que eu me permiti ser eu mesmo. Então, hoje eu falo para todo mundo, sim, eu gosto de Harry Potter, sim, eu gosto de ler, sim, eu gosto de DVD, e sim, eu sou bi. Então, assim, foda-se, é minha... Ai, digo palavrão de novo. Desculpa. Ei, Pedro, eu acho que de tudo isso, Ai, o eu gente. gosto de The Vampire Diaries, eu acho que tu podia esconder um pouquinho, cara. Não, Tayana. É melhor gostar de Democratas do que gostar de Crepúsculo. Olha, não. Começa agora. Vamos parar de conversar com esse debate aí, porque eu gosto dos dois e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Baixo, vamos deixar baixo. Eu gosto de Pretty Little Liars. É isso, gente. Se permitam. É o que eu queria dizer depois de quase discussão com Tayana. Não. Verdade, Pedro, porque eu, com a idade que tenho, trabalhando em escola com jovens, né? Um aluno olhou para mim quando ele falou assim: fantasia é coisa de criança. Eu olhei para a cara dele e falei assim: oi? Eu adoro fantasia. Aí ele: não é bem assim, que não sei o que, tem algumas E é um adolescente de 15 anos, de 16 anos. Quer dizer, ele tem todo de suspense, de terror, de alguma coisa. Mas ele dizer que fantasia é coisa de criança, eu fiquei assim, ele tá lendo alguma coisa errada. Eu falei, eu vou te dar uns livros de fantasia para você ver se é coisa de criança. É porque não tá lendo Além da direito, fantasia, não fantasia de bebê. É porque ele não leu o capítulo 55 de Acotar. É porque nunca leu o capítulo 55 de Acotar. Nunca leu. Qual? Não entendi o nome. Acotar. Corte de espinhas e Corte rosas. de espinhas e rosas. Era isso que eu ia dizer. É só ele ler os novos agora do momento. Exatamente. É só ele ler Corte de Chamas Prateadas. É só ler Corte de Chamas Prateadas. Ele vai ver que não é de criança. Ah, tem uns quantos agora? Mas tão é mais bons. 18. Fazem criança. Ele tem 15. Isso. Acotar é mais 18, ele tem 15. Então Mas calma, tá deixa por enquanto ele no livro dele de fantasia infantil mesmo. Já. Quando ele crescer, Já descobre. Quando ele ter 18 anos, ele vai ter o plot twist da vida dele. Aluno da Cris, se você estiver assistindo, daqui a 3 anos, pegue todas as dicas que nós estamos dando aqui. Você vai Calma, gostar. 3 anos, calma aí. Pega um livro de Sarah J. Maas e leia. Daqui a 3 anos, viu? Não agora. Bem, gente, estamos no nosso horário, 1 horinha já de discussão, que eu achei proveitosíssima, fiquei feliz demais de vocês terem vindo participar, conversar. Não tá me ouvindo, Pedro? Gente, cortou de novo. Eu não tô escutando. Fale, Pedro. Acho que é só o teu. Eu acho que é bullying comigo, é bullying, racismo e homofobia. É. Tem que sair e entrar. É porque tu chamou palavrão, eu cortei teu microfone. Foi. Eu escuto vocês, eu não escuto a Tchel. Eu também estava com esse mesmo problema. Não é cortar o microfone, é cortar o áudio. Ou seja, ele fala, mas ele Nada não ouve. Podem xingar ele. Exatamente. Podem dizer que The Vampire Diaries é ruim. É uma coisa diretamente relacionada a Pedro. Não, Pedro, não vou te xingar, não. Não vou te xingar, não. Pode dizer que The Vampire Diaries é péssimo, a Maria, meu Deus do céu. Não é. Crepúsculo é muito melhor. Eu amo o Damon, gente. Eu vou ter que Pelo amor de Deus. Eu vou até cortar mesmo, vou te falar, eu tô te avisando. Tu fica quieta. Ninguém vai falar nada do livro, acho que faltou alguém falar. O Rafa tá ocupado? O Rafa tá trabalhando. Só colocou pra Aquele trabalho que só vai sair 7 horas da manhã. E a Bianca e a Andressa não querem falar nada? A Andressa já falou. Não falou, não? A Andressa já falou? Ah, tá. Não sei se eles estão Acho excluídos que a agora. Andressa já falou. Já falei. Mais alguém quer falar? Mais Ela alguma tinha uma voz coisa? muito parecida com a da Jenny. Eu jurava que era a Jenny falando. A Jenny não entrou hoje. Depende do horário, a voz muda. A Jenny não entrou hoje.
Nem Mas amar. é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero saber da nossa foto. Gente, a nossa foto, pelo amor de Deus! Mariana, Eu quero tira saber aí. dos seus presentes. Você abrindo o seu presente. Nós vamos tirar a primeira foto. Isso. Tira aí, Thay. Bora tirar foto. Não vou conseguir segurar o celular do negócio. Calma. Ah. Calma. Tá abrindo aqui, calma. E dizer, eu vou esperar o Pedro, porque toda vida ele demora 7 horas para poder pegar o livro dele. Eu vou ficar Calma. bem Daiane, quietinho capa esperando. aí. Peraí que eu tenho que colocar a capa. Ei, Pedro, é porque hoje a Cami não tá aqui para poder te encher o saco, aí eu tô fazendo o papel dela. Peraí, falta o Eu vou continuar lendo já. Peraí. Pronto, foi. Não dá pra Se separar prepare, aqui no pijama, né? prepare, porque eu não estava Ai, preparado ai. para você hoje, tá? Na próxima eu já sei quem vai atacar. Não vai ser o É Rafael, o vai ser a quê, Daiane. menino? É o quê, Gali? Vai. Na próxima, em vez de atacar o Rafael, eu vou te atacar. Tu vai sair falando. Pera, vamos ver. Não deve. Enfim. Vê se eu tô de olho aberto, pelo amor de Deus. Tá, Se ela peraí. se tivesse saído merda no meio, é bolinho de Daiana. Você já sabe Meu disso. Deus do céu, que horror. Eu já tô até falando o nome completo Tu dela. saiu belíssimo, cara. Ninguém saiu com o olho fechado. Apareceu todo mundo? Ninguém saiu sai bem. mais, é Dedê? Daiana. Saiu com a- Apareceu, sim. Ah, então tá. Apareceu todo mundo. Vou jogar no grupo, peraí. Eu não sei se sair da janela pra olhar o grupo. Ai, gente, JPEG é tão anos 2000. Peraí. Bora, Cici, pega seus presentes, eu quero ver. É, tá, mas vai Cici. ficar na gravação meus presentes? Não quer encerrar a O gravação? Vai. Rafa depois edita. Ah, o Rafa edita? Ah, tá. É. Tá. Ai, peraí, eu tô O Rafa anotando. corta depois. Eu ainda não tô escutando o que Tchelsinha tá falando. Acho que é melhor Oxi. tu entrar de Tchelsinha, novo. você cortou o seu áudio pra mim. Eu tô de olho em você. Tá, esses dois últimos. Não acredito Tá me ouvindo, nisso, Pedro? não. Olha. Você Não eu tô tô. ouvindo. Tchelsinha é a única que eu não tô escutando, entendam. Ó, já coloquei no grupo, viu? Mas tu tava escutando antes, não tava? Tava. Tava escutando normal. Já coloquei no Existe? grupo. Qual que vocês querem primeiro? Embalagem ou caixinha? Qualquer um. Qualquer um. Assim, então. Caixinha não, Eu vou puxar caixona, meu né? celular. Não, é pequenininha. Ah, Não é igual as tuas que são enormes. Não sei como é que as tuas estão tudo enormes. eu quero saber o que você. O que será que eu te dei só de quero saber o que aniversário, você, né? Tchelsinha e Cami aprontaram. Eu quero O que saber será isso. que eu te dei de aniversário? E o que será que Minha eu tinha caixa é escolhido tão antes que alguém já pequenininha. comprou? Ó, peraí, vou virar aqui pra vocês verem. Como é que faz pra virar essa câmera? Oxi, dá pra ver? Ai, meu Deus, já Dá. consigo ver o livro. Dá sim. Eu ganhei. Olha de que eu ganhei. De da quem minha é? Tia Mariana. Feliz aniversário de Mariana. Minha parenta. Arrasou. Ela Menino, e ela já estava sabendo do nosso livro, viu? Eu acho que ela já faz parte, já pode fazer parte do nosso grupo, inclusive. Alguém já começou? Eu não Pergunta. vi? Não, né? Agora eu vou começar. Terminei. Ainda não. Agora o outro. Ninguém começou, né? Não. Não. Vou começar agora. A única pessoa que eu na acho que não verdade, vai eu começar vai não ser li Cami. Ela não vai ler esse livro nem querendo. Por quê? Não tem A terror, Cami não. odeia terror. Ela Ai, não tu vai ler acha esse que é livro. muito pesado? Gente, se for muito pesado, eu não vou conseguir ler também, não. Gente, não é de ninguém do grupo. É da minha outra colega de trabalho. Aproveite seu presente. Deus Então vai esteja chegar o de com Cami você ainda. Sempre. De Carla Daiane das Mulheres. Ah, que legal. Essa história é muito legal compartilhar no Instagram desses presentes, hein? Olha o livro que ela me deu. Ai, tu vai adorar. Tu já não enxergou. Ei, muito Outra bom, pessoa que pode gente. participar do grupo. Ó, O tanto que Thay completou esse livro, minha gente. O tanto que a Thay Agora completou, você não sim. tem noção. Eu quero ver. Surtos. Não, eu vou mostrar pra vocês a pilha. Peraí. É que tá uma bagunça aqui no meu quarto, né? Eu recém cheguei. Então ainda vai Olha chegar o aqui. de Cami. A minha pilha que eu tenho pra ler. Eu vou conseguir? Eu não sei. Mas eu. vai. O Ninguém de disse Cami vai quando. chegar. O de Cami e o de Lari. Ei, mas a Guerra da Papoula é muito bom. Agora sim, amada, tem que ter estômago, tá?
Eu Tem vou que ler primeiro primeiro o nosso do mês. estar bem mentalmente, segundamente ter um estômago muito bom, porque é difícil. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar? Eu Não coloquei. Eu chorei lendo Sem Amor? Não sabe falar sobre isso, né, Thay? Eu não chorei, eu já disse, sou uma pessoa coração de Mas pedra. tu não é Muito difícil parâmetro. chorar. Ai, que horror. Eu chorei lendo Sem Amor, então. Assim, ó, não pode falar Amado, os então lágrimas vai. horríveis que Então eu vai dou chorar muito. lendo Colin Hoover. Mas, tipo, Ah, aqueles momentos Colin que Hoover é chora. impossível não chorar, amiga. Não, é desgrato. É igual Herdeiras do Mar, já leu? Não, sou Eu doida tenho pra no ler. Kindle Não. o livro. Só que tanta gente fala Herdeiras do Mar, que eu eu tenho chorei medo de muito. ler. Foi. Ultimamente eu tô tentando ler coisas mais animadinhas, né? Porque quando eu dou essas trancadas nas leituras, né, na pausa, se eu ler coisa muito triste, aí mesmo que eu me desanimo a ler. Então, tô tentando ler coisa mais divertida e engraçada. Chorei feito um condenado. Chorei feito um condenado. Vem cá, esse daí tu não era pra ter aberto, né? Esse falou safadinho. Eu li. Oi? São histórias assim pra você chorar muito. Mas tem que ter estômago também. Pachinko Qual? e Herdeiras do Mar. Pachinko. Não. Em o Pedro Henrique, esse daí da Colin Hoover que tá vendo? Segunda Chance, né? Já Era teu de terminei aniversário, né? ontem. Pois só que não era teu presente de aniversário? Ah, foi esse, me dá? Não é isso que eu te ia dar. Eu tô dizendo que não foi o teu namorado que te deu esse presente de aniversário? Foi. Então, tu não era pra ter aberto, não era pra ter lido. Era pra esperar o dia Mas, do teu gente, aniversário. Eu que escolhi, então eu já sabia qual seria. Tá roubando já. Gente, Mas preciso ir, que eu tenho que trabalhar. Os outros estão Tá, guardados. beijo. O de vocês estão Beijo, guardados. Cris. no Obrigada, adorei a participação. Beijo, Cris. Que vai. Bom te ver, Cris, querida. Fica bem. Obrigada. Tchau. Tchau, teu áudio não tá... Sim. Tu tá multada, Aí, mano. tá vendo? Não, se Agora acalma tem, que ela eu não tô está vendo a multada. Ah, A Tchel está multada. não, tá. Vê se tá no teu cabinho. Tá vendo que eu não tô escutando? Mas ela não tá escutando a gente. Alguém, pelo amor de Deus. Agora sim. Escutei. É o desespero da pessoa, né? É o desespero da É pessoa. o diabo do carro. Agora o Foi, Pedro ela ficou mudo pra cancelou, mim. ela me odeia. Não, ficou Ela normal. me odeia. O Pedro Ela me percebeu odeia, que tu cancelou o áudio Não. dele. Foda. Ela me odeia. Foi um pouquinho antes. Racismo, homofobia, bullying. Racismo, homofobia e bullying. Eu vou denunciar, vai ser presa. Não, o Pedro, ele já acabou com o nosso vídeo 10 vezes aqui, que ele já falou racismo, bullying e cu. Coitado do Pronto. Rafa. Tá bom o Cancelado. YouTube, mano. Melhor nem postar. O Rafa vai botar Censurado. tanto Eu pi tô com nessa muita pena edição. do Rafa. Trabalhou com ele pra editar isso? Fora todos Não, os não tem pena palavrões. dele, não. Eu acho que ele dá, acho que Eu dá tenho pra pena ele dele, passar. não. Ele corta. Só lá no início. Ele vai ter um trabalhão, né? Pedro, já pulo A Corta fala do reunião Pedro vai ser toda, toda cortada. Corta a Fala do Pedro. reunião toda, deixa só o início. Falha técnica no E acho que microfone. nem o início, viu? Acho que nem o início vai. Ai, meu Deus. No início Mas tu já sim, falou gente, o presente de palavrão. vocês eu não vou abrir, vai ser só no dia mesmo. Vou abrir só esse. Acho Vocês bom. Sei, viu, Como é sei. que vocês aguentam fazer isso? Eu não consigo. Eu tô pensando em abrir só. Eu abriria. Eu tô pensando em abrir só a Chalcinha, porque ela está com racismo contra a minha pessoa. Não pode. Não dá pra mim, Eu não. deixo. Não tem emocional pra Mas isso. não vou abrir, não. Não vou abrir, não. Eu sei que não é o Telegram. Vou denunciar. Não tenho o menor emocional pra não abrir meus presentes. Assim que recebo uma caixa chegava, lá, já ia abrindo, já ia falando com o povo. Eu ia fazer isso também. Pois é, Eu prometi, eu tenho que cumprir, né? Sou um homem de palavras. mas foi muito legal. Muito Não legal tem abrir palavra os que dê presentes. jeito Eu nisso. achei muito legal. Bem, gente, bora gente. encerrar, porque eu ainda vou jantar. Amanhã Eu acordo vou 5 da continuar matina. Nós dois. É. Eu vou continuar lendo. Eu Proletariado. comecei hoje, eu já estou inclusive terminando. Comecei hoje, já estou terminando. Gente, Eu vou continuar lendo obrigada. aqui. Continua que tu vais gostar, Dilson. Vou O continuar. livro é muito bom. Eu tava Beijo, aqui. gente. Fiquem bem. Uma boa semana para todos. E a gente vai se falando no grupo. Fechou. Beijo. Quando eu terminar, eu coloco Beijo, minhas beijo, impressões beijo, lá. beijo. Beijos. Isso, faz isso, Dilson. Faz isso. Faço. Boa semana Beijos. para Tchau. todos. Beijo, Boa tchau. semana.
Boa semana. Não sei como. Tchau.